Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje a segunda parte de Transmigrações Progressivas. Nós estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 4, Transmigrações Progressivas. Está dando continuidade à parte A, que foi feita na semana passada. Se estiverem e quiserem assistir, é só procurar no catálogo lá na playlist do YouTube. Continuando então, a gente está na pergunta número 192, item A, que diz assim: pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenha de amarguras? E a resposta? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, a gente pode facilitar? Sim, você pode facilitar na medida em que você faz boas escolhas, que você acata principalmente as orientações dos grandes espíritos, das grandes mentes que passaram aqui na Terra e que nos deixaram roteiros, vamos dizer assim, para que a gente pudesse ter uma vida mais produtiva e evoluir espiritualmente muito mais rápido. O maior deles, Jesus, quando dizia eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a vida, ele estava na verdade dizendo que o exemplo que ele deixava para nós, através do cristianismo, que depois foi repassado pelos seus apóstolos, era um roteiro seguro de uma evolução espiritual com menos problemas e mais rápida, na medida em que a gente fica mais alinhado com as grandes verdades que são explicadas. Se você não é cristão e você não teve acesso ao Cristo, ainda assim outros grandes mestres passaram pelo mundo, passando uma mensagem que, se você olhar na essência, é a mesma, né? Então, se a gente pega o mundo oriental, você tem Krishna, você tem Buda, você teve outras entidades, outros avatares que passaram por lá e que também trouxeram esses ensinamentos. As grandes filosofias, os grandes filósofos sempre estudaram a melhor maneira de se caminhar pela vida, de maneira a conseguir uma evolução mais rápida, mais tranquila e com menos percalços. O que tem de diferente é que o Espiritismo traz para a gente as consequências nas vidas futuras, não só na vida presente. Então alarga muito mais essa experiência e a expectativa dessa evolução que pode ocorrer com o passar do tempo. Mas, para não descartar as outras, né, como a gente já disse aqui algumas vezes, a esmagadora maioria das religiões existentes no mundo são reencarnacionistas. Então consideram vidas futuras, consideram que o espírito não morre com a morte física. Então elas sempre tiveram essa preocupação de que agir de maneira correta, escolher os melhores caminhos, tem consequências não só para a vida presente, e a gente sabe que para a vida presente já ajuda bastante, mas tem consequência também nas vidas futuras, na medida em que você fazendo melhores plantios, escolhendo melhor as sementes agora, você vai fazer colheitas melhores e mais proveitosas no futuro. Daí, dá ao homem, então, através do livre-arbítrio, do desejo, da decisão de escolher de que maneira ele quer proceder, de facilitar ou tornar mais difícil o caminho futuro na medida das escolhas que ele faz na vida presente. Continuando, pergunta número 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Ou seja, ele pode cair, ele pode evoluir? E a resposta? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Por quê? Porque, na realidade, a posição social que você ocupa nesse mundo, nessa presente existência,
só define o conjunto de experiências que você vai ter nessa vida. Não define nenhuma herança que você possa carregar para as vidas futuras. Não é o fato de você ser pobre agora e trabalhar bastante e conseguir angariar riqueza que vai garantir para você uma vida futura ter uma vida mais abastada. Você pode retornar com uma vida muito mais simples e desguarnecida de qualquer tipo de riqueza. O fato de você ter se tornado chefe ou líder, um grande líder, não significa que na existência seguinte você vai continuar sendo líder e nunca vai vai voltar a ser um humilde lavrador, por exemplo, né? Nada disso é garantido, mas como o espírito, a garantia é que tudo aquilo que o espírito aprende, ele leva consigo para as encarnações futuras. Então o espírito nunca se torna menos evoluído do que ele encontra agora. No pior dos casos, quando ele é muito teimoso, muito insistente em continuar fazendo as coisas do jeito que ele acredita que é errado, mesmo tendo consequências negativas, ele vai fazer com que as suas existências futuras sejam mais duras, para que ele possa aprender através desse retorno dessas existências duras que aquele caminho não está correto, que ele deveria reformar o caminho. Então tudo é no sentido não da penalização ou da cobrança, você fez mal, então você vai sofrer, mas no sentido de que quando você recolhe a colheita daquilo que você semeou, você começa a prestar mais atenção naquilo que você semeia. Então no sentido de que se não está bom agora, o que eu posso fazer para mudar, para me tornar melhor? O que eu posso fazer para tornar o meu futuro mais fácil, mais tranquilo e mais próximo da real felicidade? Pergunta número 194. É possível que, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? E aí, o que é celerado, né? Celerado é aquele que é capaz de cometer crimes, malvado, perverso. Então, repetindo a pergunta, é possível, em uma nova encarnação, a alma de um homem de bem que anime o corpo de um criminoso ou de alguém que seja perverso? E aí vem uma discussão bastante interessante. Bom, primeira resposta, né? Não, visto que ele não pode degenerar. Então, consequência da pergunta e da resposta anterior. Não existe involução, existe só evolução, no máximo a estagnação. Então, um homem não pode, nessa existência, ser pior do que ele foi na existência passada, porque não cabe a ele, ele não vai querer fazer ser pior. E tem uma discussão interessante que a gente pode levar por consequência disso. Algumas pessoas dizem que eu sou mal-humorado porque o meu fígado não funciona bem, né? Então o corpo define como é que o espírito se manifesta ou o espírito que define como é que o corpo é construído? O que vem primeiro? Você é um espírito encarnado e não um corpo que tem espírito. Nessa situação a gente entende que quem monta o corpo é o espírito reencarnante. Então, se ele tem consequências ou tem problemas de fígado, por exemplo, que faz com que ele tenha mau humor, a gente sabe que tem influência, né? O fígado influencia no humor das pessoas, significa que ele formou um fígado que na realidade só reflete a sua própria característica. É possível tratar, é possível melhorar, mas é preciso muito mais que o próprio espírito reencarnante que ocupa aquele corpo se dê conta de que, na realidade, a manifestação física é uma manifestação do espírito e que ele pode modificar o corpo físico na medida em que o espírito se modifique. É preciso uma modificação no espírito para que o corpo que manifesta simplesmente o espírito, que é o espírito que forma o corpo, que formata, que dá o molde do corpo físico, faz com que aquele corpo então seja de maneira diferente, né? Lembrando que a gente sempre evolui, então não daria para a gente evoluir, mesmo quando a gente pega outra consequência disso, quando você pega alguém que tem sérios problemas físicos, às vezes degenerativos, às vezes congênitos, às vezes nasce com um problema, nasce com limitações, né? O fato de ter um corpo limitado com problema ou com pouca saúde ou sem saúde não significa também que aquele espírito que ocupa aquele corpo seja um espírito pouco evoluído, já que a gente encontra muitas vezes em espíritos com grandes limitações físicas uma alma tão bondosa, tão carinhosa, tão amorosa que esparrama amor para todo lado
o que denota que assim aquele espírito que ocupa aquele corpo, mesmo limitado, é uma alma jamais evoluída, como também tem situações em que a mesma situação se configura e você tem ali uma pessoa bastante rebelde, bastante difícil, de trato bastante difícil, que não se acomoda àquela situação, que não aceita a situação que está e por causa disso sofre bastante. Então é preciso que a gente pense esse relacionamento entre corpo e espírito, para a gente poder localizar e tentar fazer né? Porque a gente não é ninguém para julgar, a gente não consegue saber as consequências ou quais são as situações pregressas que fizeram com que aquele espírito nessa existência estivesse ocupando um corpo com aquelas limitações, né? Por isso que não dá para simplesmente agir e dizer que porque existem limitações físicas que o espírito também não é evoluído, muito pelo contrário, às vezes é ao contrário. Às vezes só ombros muito fortes que recebem pesos muito grandes para carregar. Às vezes a entidade, o espírito precisa de uma prova mais difícil porque ela vai fazer com que ele alavanque muito mais rapidamente, situação que pode ter provocado uma estagnação em vidas passadas. Então tem consequências muito maiores nessa avaliação do que simplesmente o olho descuidado poderia fazer, né? No item número A da pergunta 194, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem bom? E a resposta? Sim, se arrependeu. Isto constitui então uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar a de um humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Como eu disse, muitas vezes, o fato de alguém ter uma existência bastante dura e difícil pode, por outro lado, significar um ser de mais elevada hierarquia, porque só espíritos mais avançados, vamos dizer assim, mais sábios, conseguiriam extrair bons ensinamentos de uma vida bastante dura, porque já não necessitam tanto da matéria e conseguem viver mais facilmente desprovidos de um certo conforto que a riqueza poderia dar, né? Ou não, assim, tudo depende da situação daquele ser, daquele espírito em especial. E tem uma anotação aqui bastante interessante que diz assim: Herodes era rei e Jesus o carpinteiro. Então, não é a posição social, não é o grau de riqueza que diz o grau de evolução daquela entidade. E, às vezes, como diz o próprio texto, ao contrário. Continuando, pergunta número 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será o molde a fazer com que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ou seja, o fato de a filosofia espírita, a doutrina espírita, dizer para a gente que a gente tem novas possibilidades futuras, novos testes, não seria o indicativo para que o indivíduo nessa existência passasse, fosse tanto mal quanto ele pudesse ser, ou se beneficiando das facilidades e das benesses materiais, já que ele pode fazer numa outra vida se corrigir e melhorar? Né? A resposta: aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de castigo eterno não o referiria mais do que qualquer outra, porque a sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Quer dizer, aquele que sabe que está fazendo errado, né, quando ele tem consciência de estar fazendo errado, não é o fato de ter uma outra oportunidade que vai dizer, então eu faço tudo errado agora porque eu vou ter que consertar. A razão diz que se ele fizer tudo errado agora, ele vai ter que resolver as questões que ele atrapalhou nessa existência. Se ele prejudicou alguém, ele vai ter que ajudar na vida seguinte para poder tirar ou limpar aquelas máculas que ele causou por conta de ter atrapalhado a vida de outras pessoas. Então, a razão não convence nesse sentido. Tanto a possibilidade de não ter mais outra vida
também não resolveria, a não ser que ele não creia. Se ele não crê na existência, o fato, então, eu vou te extrair o máximo possível que eu posso extrair dessa existência, já que não tem outra vida mesmo, é só essa aqui, então vou ter que dar certo nessa daqui. Eu vou aproveitar o máximo que der. Se eu acabar mais cedo, acabei mais cedo, tudo bem, mas eu vivi bem. Pelo menos eu não fiquei no débito, não fiquei ruim. Eu passei aqui. Esses trouxas que querem se fazer tudo certinho aí e não se beneficiar das benesses que a vida material tem, eles que façam, porque eu vou seguir por aqui, porque eu não acredito em mais nada mesmo. Então a gente sabe que, nesse sentido, esse indivíduo que pensa dessa maneira, se pensa dessa maneira, encontrará sérias dificuldades quando ele depois descobrir que a vida não encerra por ali, e que tudo aquilo que ele provocou e que ele plantou antes estará lá aguardando a sua colheita. A tomada da consciência depois do desencarne fará com que ele se perceba que, na realidade, tudo aquilo que ele fez para trás só dificultou o caminho, que as pedras que ele tirou do caminho e jogou para frente vão estar esperando ele passar de novo por elas. E às vezes acontece muito mais, porque elas estavam esparramadas, ele foi recolhendo e jogando para frente, tirando do seu caminho, vai ter que passar por elas todas de uma vez só, causando para ele dificuldades na próxima existência. Mas isso ele só fatalmente vai descobrir depois do desencarne, quando ele perceber que a vida continua. E são muitos os relatos que a gente tem de amigos da espiritualidade que, depois que desencarnaram, tomaram essa consciência e perceberam que se amargam duramente por não terem agido de maneira diferente na existência anterior, porque teriam facilitado muito os problemas que agora eles têm que resolver. De novo, só para lembrar, não é por penalização, não é por punição, mas é por aprendizado. Tudo isso acontece para que o espírito possa tomar consciência e modificar a sua atitude. Deus não é um juiz cruel que faz com que, se você fez 1, então você vai ter que fazer 2. Você vai sofrer por 2, você vai sofrer 3 vezes aquilo que você fez aqui. Não teria sentido, o sofrimento por si não tem sentido nenhum, se ele não trouxer o aprendizado para que a entidade, para que o espírito se modifique e passe a agir de maneira diferente. Então, dessa maneira, é bem interessante, o livro A Revolta Espírita explica um pouco dessa razão. A gente está acostumado a olhar isso como na visão de karma, né? Quando a lei de causa e efeito tem um significado um pouco diferente. Porque se você fez mal, então você vai colher o mal, vai receber o mal para frente, não faz sentido se exercitar essas questões, essas dificuldades, não te trouxerem aprendizado, porque o grande objetivo é o crescimento, a evolução. Deus quer que a gente se torne perfeitos. Como Pai bondoso, Ele espera que a gente faça da melhor maneira possível. Por isso dá para a gente tantas opções, tantas chances que a gente precise para poder obter esse crescimento, essa evolução e chegar mais próximo da perfeição. Então, se você aprende nessa própria existência os erros que você cometeu, tenta corrigi-los no sentido de fazer o melhor, no sentido de se aprimorar, não necessariamente numa próxima existência você precisa passar pelos mesmos problemas que você causou para as outras pessoas, porque você terá aprendido nessa jornada, aprendido nesse caminho. E aí não tem crescimento nenhum para ninguém o fato de você simplesmente sofrer. Só tem sentido o sofrimento quando ele traz para o espírito a consciência da evolução e quando ele resolve problemas dos que estão à volta. Porque ele trata os outros como irmão e no amor divino, que quer que todos nós sejamos felizes, manda cada um de nós como emissários, como mensageiros, para atenuar a situação e a prova dos nossos vizinhos também, daqueles que estão próximos de nós. Então, quanto mais alinhados nós estivermos com esse pensamento, com essa lei divina, mais facilitado será o nosso transcorrer, a nossa vida, a nossa jornada. Continuando, diz assim: é assim que se efetua o progresso, e é esta a razão por que na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar e se lhes o progresso ou retardar indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível por uma posição melhor. Pergunta número 196.
Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio de tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. E aí, de novo uma palavrinha nova aqui, crisol. Crisol é um recipiente utilizado para a experiência química, que tem que se misturar ou fundir várias substâncias. Então o crisol recebe calor e fica borbulhando lá para fazer a homogeneização desses elementos. E a resposta? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos um longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem, que é a evolução, o crescimento. Item A, para a gente encerrar. E o corpo que influi sobre o espírito, para que esse se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Ou seja, é o corpo que faz com que o espírito melhore, ou é o espírito que faz com que age sobre o corpo? A gente já falou sobre isso. Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vida nos oferece um símbolo material dos diferentes graus de depuração da alma. Esse contém o licor que se chama espírito ou álcool, mais enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Ou seja, o espírito, enquanto encarnado, está limitado nas suas percepções, porque a vida material é como um cárcere que estabelece para ele certas necessidades, certas limitações, até de manifestação, porque essas limitações vão fazer com que ele depure o seu conhecimento, a sua evolução, para que ele possa, em se liberando do corpo físico, se perceber como uma alma mais destilada, mais liberada, mais pura. E à medida de cada vez que a gente passa pelas dificuldades da vida encarnada, o espírito vai se tornando cada vez então mais evoluído e mais puro. Com isso, a gente encerra esse capítulo e a gente passa para o próximo então. Até a próxima, até lá!